9 horas mais 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva, e aqui conosco o doutor José Newton, que também integra o programa. Bom dia, doutor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Aliás, aqui alguns brincam, que é da família Freitas, porque dias atrás, semana passada, o meu próprio irmão mais velho, que é o Xavier de Freitas, esteve conosco. Mas o José Newton é Freitas, mas não é parente. Mas somos quase irmãos, Newton? Quase irmãos. É de longa data. Muitos anos. O amigo é de Uruguaiana, até mencionava que o senhor é de Uruguaiana. Sou natural de Uruguaiana. De Uruguaiana. E lá eu também estive, na década de 1973, estudei no Hermeto. Lá tinha um professor que era José Freitas, que era um professor de desenho. Muito boa gente. É muito interessante, porque nesse mesmo período eu estudava na mesma escola e não nos conhecemos lá. Pois é, exato. Em 73. Mas, Newton, a gente, cada semana que passa, a gente tem coisas assim que movem com as pessoas. Nós tivemos, naquele momento da tragédia norte-americana, do cidadão que metralhou, um grupo que estava numa festa country, e agora uma outra notícia que repercutiu sobremaneira, é a questão do cidadão que se matou, mas matou uma série de crianças nessa creche, em Minas Gerais. São coisas que mexem com as pessoas. E nós estamos mergulhados, o Brasil como um todo, com poucas crenças nas pessoas, em face da própria situação política, de corrupção e tudo mais. Nós não perdemos a crença no sistema, perdemos crença nas pessoas que compõem o sistema. Isso faz mal para a saúde. Com certeza. Bom, isso é um tema super delicado e ao mesmo tempo importante para as pessoas em casa saberem que nós podemos priorizar a saúde ou priorizar a enfermidade psíquica. De que maneira fazemos isso? Nos associando com as coisas boas ou ruins da vida. É evidente que, por definição, essas notícias ruins, sejam elas internacionais ou nacionais, tragédias, situações de corrupção e tudo mais, incrementam o pior que nós temos dentro de nós. Então, a tendência é as pessoas passarem mal. Progressivamente, se nós que trabalhamos na área, nós observamos, já é tema de consultório, inclusive, trabalhamos isso com os pacientes, progressivamente os pacientes vão piorando. A média da saúde das pessoas progressivamente vai piorando. Por quê? Porque vai havendo um incremento do pessimismo, um incremento da descrença, um incremento dos aspectos mais negativos da personalidade de cada um, atual e herdada. Isso faz com que as pessoas adoeçam com mais facilidade, as pessoas ficam mais irritadas, as pessoas ficam mais, têm transtornos de sono, as pessoas têm problema na atenção e assim sucessivamente. Ficam mais desconfiadas, naturalmente mais desconfiadas. O fato de estarem pessimistas faz com que elas não tenham o atrevimento necessário no cotidiano para dar certo na vida, se arriscam menos, saem menos, se divertem menos, ficam mais em alertas. O alerta gera um certo estado de angústia que prepara para o ataque, um ataque que não é concreto, real, mas é abstrato, que a pessoa tem a sensação de que vai vir a qualquer momento. Então tem a preocupação econômica, a preocupação com a família, se preocupa com o corpo. Quem já tem uma tendência à ansiedade corporal, como as doenças e tudo mais, já fica se tocando mais, se examinando mais, vai mais ao médico, consulta mais, faz mais exames, deixa de fazer coisas, sai menos, se diverte menos e assim sucessivamente. Então as pessoas vão se encerrando na doença progressivamente. Quando acontecem essas coisas, como em Las Vegas, aquele homem enlouquecido em Las Vegas metralhando as pessoas, a multidão, ou esse senhor, o rapaz em Minas Gerais que ateou fogo nas crianças e no próprio corpo, é evidente que isso só piora. Quanto mais o indivíduo se conecta com isso, só piora. Mas, por outro lado, não pode evitar, porque faz parte da realidade, tem que estar ligado. E às vezes eu me coloco que comunicação é comunicação social. Sim. Significa compromisso social.
a gente não levar coisas que possam piorar as pessoas, né? Levar para melhorar, entre aspas, né? É uma situação muito A delicada. verdade, eu acho que é a verdade, né? Não pode ser mascarada, né? Mas acontece que antigamente se dizia na comunicação que se proibia quase de se falar em notícias de suicídio, né? Porque se atribuía isso com as outras pessoas e terem de repente se entusiasmarem em fazer, né? Não se comentava, não se falava em suicídio. E me chama a atenção que um fato em cima do outro, né? Um fato norte-americano que deu essa repercussão, em meio a essa repercussão, a pessoa comete o suicídio de uma forma trágica. Bom, mas certamente não tem relação. Não se relaciona. Não a existe... cabeça dessa pessoa não foi influenciada por isso. Não, seguramente não. Essa pessoa estava doente, evidentemente, uma doença severa, grave, com um estilo de personalidade, com determinadas tendências, digamos assim, que permitiram que ela executasse o suicídio dessa forma, loucamente. Não é uma coisa, não é normal, evidentemente, qualquer pessoa de bom senso tem a consciência disso. Uma pessoa que passou batida no ambiente familiar, no ambiente social, inclusive na própria escola, se bem que estava afastado, eu não sei se estava afastado por motivo de... Eu entendi que essa pessoa estava afastada do trabalho, se era ela por motivo de saúde. Provavelmente. Pois é, não sei qual o motivo do afastamento. De qualquer maneira, já havia algo com essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. A gente pouco lê e pouco vê qual é mesmo que a gente tivesse lido todas as matérias, não tem essa percepção de quem é a pessoa, né? Sim. Porque a pessoa, para ser analisada, leva tempo, não é só ler uma matéria de jornal. Certeza. Mas, pelo que se ouve falar lá dos Estados Unidos, o cidadão tinha um bom padrão de vida, né? Comprava armas, tinha uma quantidade de armas violentas. Além disso, perdia muito dinheiro em jogo, jogava, né? Mas aí uma pessoa já constituída, ele cometeu, de certa maneira, o suicídio, que ele sabia que a conclusão daquilo era a morte dele também. Sim. Né? Tanto que ele se matou quando chegaram os policiais. Eu estava esperando essa situação. E esse cidadão ele foi lá para se suicidar, mas também cometer, né? Essa agressão. Né? Bom, isso é evidente que nós não temos elementos, como tu dizias antes, para avaliar com profundidade. Agora, certamente é uma pessoa muito comprometida. Uma pessoa normal não faz isso. Primeiro. Segundo, é uma pessoa que vinha já premeditando, porque ele já tinha premeditado 2 ou 3 ataques anteriores a shows, que por alguma razão ele não executou. E finalmente colocou em prática, ou seja, silenciosamente, uma pessoa que não buscou ajuda, que não se apoiou, que a doença encerrou ele de tal maneira que ele ficou aprisionado ou prisioneiro desses pensamentos horrorosos, e loucamente colocou em prática, sem nenhuma chance de se defender e defender os outros. É inevitável, não tem saída. Quando essa situação se coloca dessa forma, não tem saída. A nossa capacidade de defesa é zero. Poderia ser um terrorista que colocasse uma bomba silenciosamente, ou atropelasse uma multidão de carro, de caminhão, ou esfaqueasse uma pessoa na rua. São situações muito parecidas. O indivíduo loucamente organiza e se organiza em função das suas possibilidades internas, doentes, todas elas muito doentes. Nesse momento, nós temos que dizer que a doença prepondera dentro do indivíduo. Todos nós, como temos aspectos saudáveis e doentios, nós temos uma luta diária entre o que temos de pior e o que temos de melhor. Mas, normalmente, em condições normais, quero dizer, a saúde prepondera. Ou seja, nós fazemos coisas desadequadas, dizemos coisas desadequadas, mas dentro de um nível tolerável, e a saúde vai nos corrigindo, colocando na reta diariamente, no cotidiano. Quando a pessoa não tem uma saúde suficientemente eficiente como para neutralizar os aspectos mais doentios da personalidade, esses aspectos doentios vão assumir o comando e vão se impor. E a pessoa vai terminar fazendo coisas desadequadas, em menor ou maior grau. Pode chegar a esse ato. Vai depender da possibilidade econômica, do pensamento, das vicissitudes. Vai depender de uma infinidade de coisas do mundo interno dessa pessoa, entre elas as condições de botar em prática. O indivíduo pode colocar em prática jogando um avião num prédio, pode colocar em prática roubando uma bomba
explodindo uma cidade inteira, pode colocar em prática metralhando ou esfaqueando uma pessoa. Aí o mundo interno, ou seja, os aspectos da personalidade, eu estou dizendo assim genericamente porque não tem sentido aprofundarmos especificamente, nem teríamos elementos com essas pessoas especificamente. Mas o mundo interno dessa pessoa faz com que ela cometa esse tipo de ato, tenha esse tipo de ato. Se vai ser com uma faca ou com uma bomba atômica, vai depender das possibilidades dessa pessoa. Se nós pegarmos, né, essas ocorrências de terrorismo, né, no internacional, o Talibã, entre outros, eles preparam a pessoa, né, de tal maneira que tu está comprometido com crenças, com tudo mais, a te suicidar para matar, para uma finalidade de destruir. Né? Tanto que eles se matam para destruir alguma coisa. E a gente percebe, pelo menos parece, né, dá a entender que esses dois episódios, que não têm a ver com o terrorismo internacional, têm a ver com um choque psicótico. Sim. Mas esse choque psicótico, ele é do momento, ou ele vem sendo construído, porque a gente imagina um choque psicótico, bom, a pessoa está normal, daqui a pouco ela tem um choque psicótico, né? Que ela faz alguma coisa diferente, destoa. No caso do terrorismo, a pessoa é preparada para fazer algo dantesco, né? Tem uma diferença nas várias situações que tu citaste, Leandro, porque no caso do terrorismo existe uma pessoa por trás que semeia, que faz a lavagem, que coloca na cabeça de algumas pessoas a necessidade de serem mártires, mas essa pessoa que semeia não se mata, ela consegue alguém que se mate por ela, ou seja, ela é só captadora, digamos assim, de pessoas com uma determinada estrutura de personalidade que aceitam, de alguma forma, essas condições. Nós vemos isso saindo do crime, do terrorismo, etc. Nós vemos isso em outros setores, quando as pessoas, de alguma forma, convencem determinado público a pensarem e agirem do mesmo jeito. Às vezes até para o bem, ou não tanto para o mal. O problema é quando o indivíduo utiliza essa mesma capacidade, ou essa mesma característica de um determinado grupo para semear o ódio, a destruição, a morte, a violência, a tragédia e tudo mais. Agora, quem semeia não se mata. O indivíduo tem uma organização, ele é o chefe da organização. Ele se vale de pessoas que não conseguem pensar como nós estamos pensando agora e enxergar essas coisas com a clareza que nós estamos enxergando. Então, o indivíduo cegamente, e de repente poderíamos dizer loucamente, uma pessoa normal não faria isso, termina cometendo o suicídio, arrastando outras pessoas juntas. Entre aspas, heroicamente, como se fosse um mártir. Sim, ele tem uma finalidade. Mas a pessoa está fora da direcionada, casinha. Uma crença, né, mal utilizada, mal empregada. É uma pessoa doente, porque uma pessoa normal não chega nesse nível. Ela tem elementos dentro dela que antes de chegar nesse nível resgatam ela. Eu assisto... E no caso do Ocidente, que veja, nós temos uma situação oriental, né, que é uma crença fundamentalista que coloca a pessoa, né, prepara a pessoa para até se matar em nome de uma causa. Pessoas especiais. Pessoas especiais, sim, que já têm problemas. Com certeza. Mentais. O psiquismo dessas pessoas tem algumas falhas. Por exemplo, a falha de examinar, de saber o que serve, o que não serve, são funções psíquicas. Agora, no mundo ocidental, onde a crença é menor, né, a descrença talvez cause esse tipo de distúrbio. Eu acho que as pessoas são muito mais doentes do que nós imaginamos. A média da população mundial é muito mais doente psiquicamente do que nós imaginamos. Mas são doenças chamadas socialmente aceitas. Pessoas que nascem, crescem, casam, trabalham, têm filhos, constroem coisas interessantes na vida, mas são muito doentes. Nós não temos o hábito de examinarmos as pessoas com profundidade. Se essas pessoas fossem submetidas a um exame mais detalhado, certamente seriam diagnosticadas com alguma patologia, de repente até severa. No caso dos nossos políticos, é um exemplo disso. Se fizéssemos um psicodiagnóstico no Congresso, muito poucos passariam no final. Mas socialmente aceitos. Então o indivíduo faz coisas, diz coisas, atua de uma forma que a sociedade não considera anormal, mas é anormal.
E depois, bom, colhemos os frutos disso. Mas em casa é assim, se nós olharmos dentro do ambiente da nossa casa, e nós mesmos, quantas vezes nós dizemos e fazemos coisas desadequadas? Claro, é diferente, existe uma diferença enorme, vai depender da saúde mental de cada um. Entre dizer uma pequena coisa, fazer uma pequena agressão, ou dizer algo desadequado, voltar atrás, corrigir, retificar, não seguir adiante e ser uma pequena coisa. E outra é completamente diferente do pai que espanca o filho até a morte, ou que semeia a discórdia entre os irmãos até brigarem, ou enfim, coisas que acontecem dentro das casas, dos lares em termos gerais, e que a sociedade considera normal, assim, não chega a ser um problema muito grave. E é grave, tanto é grave que essas pessoas que saem daí depois cometem coisas horrorosas. Mas dentro do ambiente controlado da casa, às vezes essas coisas horrorosas ficam fechadas a quatro paredes, ficam dentro do segredo do casal, segredo da família. As famílias têm muitos segredos. As pessoas não têm o hábito de falarem abertamente sobre tudo que pensam ou fazem. A propósito, né? Às vezes você sabe de pais que batem nos filhos, né? E a gente fica, até pela questão de amizade, né? Não quer dizer, não faça isso. Mas até porque as pessoas se incomodam, né? Se é isso para alguém, não deve bater no teu filho, na tua filha, né? A pessoa se incomoda, né? Eu particularmente me incomodo muito, falo, e se o indivíduo não atender, eu me retiro. Ele não vai fazer parte do meu grupo de amizade, porque eu não quero ver isso e não quero participar disso. Pelos mesmos motivos que eu falava antes, vai me adoecer, vai me arrebentar. Esse indivíduo é socialmente aceito, são atitudes que, de alguma forma, a sociedade não se importa e, portanto, ele não vai ter nenhum tipo de contenção e, ao mesmo tempo, vai continuar, me faz mal ver e participar desse tipo de coisa. Eu me retiro. A lei não permite, né? Mas existe uma herança cultural, né? De que ensinar é bater, né? Tem que bater. Bom, que não pode se meter na criação do filho do outro. Mas o problema, a questão, o mal que a pessoa está fazendo para aquela criança, batendo nela, é algo impressionante, né, Nilton? Bom, isso só nos diz que somos tão primitivos ou mais do que antes, que não mudamos muito enquanto seres humanos. E que esse primitivismo se perpetua, vai passando de geração em geração, de uma forma direta ou indireta, mais sofisticada. A maneira sofisticada de mostrar isso é através do pensamento, das ideias, das articulações que os indivíduos fazem. Antigamente, né, a criança apanhava, né, o chinelo comia, né, e aí, claro que ele se comportava quietinho, né? Aí a pessoa que chegava da rua, tinha menina bem comportada, né? Apanhava de chinelo, mas por trás ela apanhava de chinelo. Claro que ela tinha que ser contida, né? A rebeldia, a liberação do que ela terminava no chinelo do pai. Bom, isso é criação, né? Seguimos no tema do primitivismo. O que nós esperamos? Que os casais sejam civilizados o suficiente como para poderem lidar com as diferenças conversando, que usem o pensamento, que substituam a violência física pelos pensamentos, no sentido de articular ideias interessantes que façam o indivíduo refletir, entender, sem a violência física. Eu vou fazer um intervalo, nosso primeiro intervalo, lembrando aí Panemil e de pisos interiores, né? Mas eu deixo na pergunta antes do intervalo, Nilton, né? Qual é a consequência para a saúde mental de uma criança? O levantar a mão, o usar o chinelo, né? Às vezes, né, fazer a criança, ela ser contida, né? Dessa maneira, de forma violenta. Depois, sim. Eu vou só colocar mais um ingrediente para depois também. Quando falasse na tragédia de Las Vegas, esse senhor que metralhou o público do show, country, era um senhor que teve um pai que foi o homem mais buscado pela polícia, pelo FBI nos Estados Unidos durante um tempo, porque era um assaltante de banco famoso. Era o pai desse senhor que metralhou as pessoas. Como um ingrediente para que as pessoas possam ir pensando em casa e linkando uma coisa com a outra e ver se existe algum nexo, alguma relação entre uma coisa e outra. Tá interessante, mais um ingrediente. Nós vamos ao intervalo e já voltamos no programa Insight.